Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre a revolta da vacina e é um tema bem importante porque no meio disso tudo aí que está rolando aí no Brasil, no mundo e tal, eu acho que talvez pode ser que eles puxem esse assunto na prova, né? Porque já as revoltas do período da República quase uma atualidade. Mas vocês vão ver, Fernanda, que tem umas coisinhas diferentes, tá? Eu quero dar essa aula justamente para apontar algumas diferenças. Mas, assim, é, visto isso tudo que está acontecendo, pode ser que em algum vestibular do Enem ou da UERJ eles puxem esse assunto. Embora as revoltas do período. Boa noite, Rafael. Embora as revoltas do período do início da República costumem cair bastante. E o conteúdo de. O assunto da revolta da vacina mexe um pouco também com a reforma da cidade do Rio de Janeiro, que a revolta da vacina acontece aqui no Rio de Janeiro, no início do século passado. Eu lembro que, se eu não me engano, na época das Olimpíadas, um pouco antes das Olimpíadas, lá para 2015, ou foi o Enem de 2014 ou 2015, eu não lembro, que caiu sobre as reformas urbanas do prefeito Pereira Passos. Por quê? Porque o prefeito do Rio, naquela época, eu não lembro, acho que era o Eduardo Paes, ele estava fazendo um monte de reformas na cidade para as Olimpíadas ou para a Copa do Mundo, eu não me lembro. E o pessoal estava fazendo essa comparação dele com o prefeito Pereira Passos, que era da época da revolta da vacina. E ele também fez um monte de reformas na cidade. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então, eu vou começar logo aqui, tá? E qualquer coisa, vocês falem aí no chat, pode ligar o áudio e falar se quiser, fica à vontade aí, tá? Boa noite, Amanda. Então vamos lá. É... Ih, vamos lá. Chegou a gente aí, vamos lá. Fala aí, Rafael. Então é o seguinte, pessoal. A revolta da vacina, tá? Eu vou dar um resumo aqui para vocês, tá? A revolta da vacina, ela foi um motim, tá? Um motim popular que aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, aqui no Rio de Janeiro. Aqui era a capital do Brasil na época, tá? Aqui era o Distrito Federal. E o pretexto imediato, né, para a revolta, né, foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Mas também ela é associada a causas mais profundas, como, por exemplo, as reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz. Essas campanhas de saneamento, elas eram... As campanhas de saneamento, a campanha de vacinação, ela era muito invasiva, tá? E as reformas urbanas, elas elas beneficiavam só a elite da cidade, né, e a política da cidade, e quem se ferrava, quem se ferrou, na verdade, com as reformas urbanas foram os pobres, né, a massa pobre da cidade, né, e o trabalhador também. Então isso foi uma das causas da vacina, né, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver que chegou aqui a Ana. Boa noite, Ana. Então, gente, olha só. No início do século XX, o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, tá? Que ainda era um planejamento urbano herdado do período colonial e do Império, não condizia com uma condição de capital, né? E centro das atividades econômicas. O Rio de Janeiro era muito sujo, né? Era muito amontoado de ruazinhas estreitas e tal. E além disso, a cidade sofria com sérios problemas de saúde pública. Doenças como a varíola, a peste bubônica, a febre amarela, principalmente, tá? Preocupava muito as autoridades. E no intuito de modernizar a cidade e controlar essas epidemias, o presidente da época, o Rodrigues Alves, ele iniciou uma série de reformas urbanas e reformas sanitárias que mudaram a geografia da cidade e o cotidiano da população. E essas mudanças arquitetônicas da cidade ficaram a cargo de um engenheiro, que era o engenheiro Pereira Passos, e ele acaba sendo nomeado prefeito do Distrito Federal, né, que era a cidade do Rio de Janeiro.
E com essa reforma, as ruas foram alargadas, começaram a desativar, destruir cortiços e a população pobre acaba sendo removida das antigas moradias, tá? É, e ao médico Oswaldo Cruz, né, ele assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública em 1903 e coube a ele a campanha de saneamento da cidade que tinha como objetivo erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. E com esse intuito, lá em junho de 1904, o governo fez uma proposta de lei que tornava obrigatória a vacinação da população. E essa lei gerou debates, e assim, foram debates exaltados entre os legisladores e a população, e apesar de forte campanha de oposição, a lei acaba sendo aprovada, tá? A gente já vai entender por que as pessoas se revoltaram com a vacinação obrigatória, tá? Vale lembrar que é outra época, início do século passado, não existia tantas informações como a gente tem hoje, tá? Mas tem outras coisas por aí. O estopim da revolta, eu vou falar isso com mais detalhes na aula hoje ainda. O estopim da revolta foi a publicação de um projeto de lei, né, e a regulamentação da aplicação da vacina. E essa publicação foi feita no jornal A Notícia no dia 9 de janeiro de 1904. O projeto exigia comprovantes de vacinação para você poder fazer matrícula nas escolas, para poder arrumar emprego, para fazer viagens e tal. E se previa também o pagamento de multas para quem resistisse à vacinação. E quando a proposta vazou para a imprensa, o povo indignado e contrariado começou uma série de conflitos e manifestações que se estenderam por cerca de mais de uma semana. E embora a vacinação obrigatória tenha sido o deflagrador da revolta, os protestos passaram a se dirigir não só à questão da vacina, tá? Mas aos serviços públicos em geral e também aos representantes do governo, em especial contra as forças repressivas. E um grupo de militares florianistas, né, e positivistas, com o apoio de alguns setores civis, acabaram tentando se aproveitar da confusão e do descontentamento para realizar um golpe de Estado na madrugada do dia 14 para 15 de novembro. Só que esse golpe foi derrotado, a gente vai falar nisso também. No dia 16 de novembro, foi decretado estado de sítio no Rio de Janeiro, ninguém entrava, ninguém saía da cidade, e a suspensão da vacinação obrigatória. A vacinação obrigatória foi suspensa. E dada a repressão sistemática, tá, e extinta a causa deflagradora, o movimento foi diminuindo. E na repressão que se seguia à revolta, as forças policiais começaram a prender uma série de suspeitos e indivíduos, né, considerados desordeiros e que tivessem relação com a revolta ou não. Tá? E o saldo total foi de mais de 900 pessoas presas na Ilha das Cobras, 30 mortos, 110 feridos e 460 pessoas deportadas para o Acre, para o estado do Acre, lá longe mesmo. Tá? Mas vamos lá, vamos entender agora detalhadamente cada parte que eu falei, tá? Aquilo ali foi um resumo. Vamos entender o contexto da revolta da vacina, tá? Na virada do século XIX para o século XX, tá? Ao mesmo tempo em que transcorreram os movimentos que puseram fim à escravidão e à monarquia, além das revoltas que convulsionaram, né, os primeiros anos do novo regime, que a gente já falou de Canudos, da Revolução Federalista e tal, grandes contingentes de imigrantes europeus e ex-escravizados de zonas cafeeiras que estavam em decadência começaram a chegar no Rio de Janeiro. E a cidade passou por um processo de industrialização e um aumento populacional enorme, tá? Que acabou se elevando de mais de 500 mil pessoas para quase 900, quase 1 milhão de pessoas. Isso entre 1890 e 1906. Então, assim, a população do Rio cresceu absurdamente. Gente, eu não compartilhei com vocês o slide, tá? Eu vou compartilhar agora. Desculpa aí. Agora que eu me liguei. Vê se vocês estão vendo aí o slide agora.
Devem estar vendo, né? Maravilha. Eu esqueci, gente, foi mal. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Agora sim. Desculpa, gente, eu tinha esquecido completamente, tá? É... Então, é... a população do Rio de Janeiro aumentou demais, aumentou bastante. E a pressão por habitações, né? As pessoas precisavam de casas para morar, porque a população aumentou pra caramba na cidade do Rio. A pressão por habitações levou os proprietários dos grandes casarões imperiais que existiam na cidade do Rio, né, e que ocupavam principalmente a região do centro da cidade, eles começaram a redividir internamente os casarões e criando vários cubículos e transformando essas casas, né, transformando essas casas em pensões e cortiços. E eles alugavam esses espaços para famílias inteiras. E as condições sanitárias, né, eram muito precárias e favoreciam o quê? A proliferação de doenças. Doenças como a peste bubônica, que é causada pelos ratos, a varíola, que é um vírus, e a febre amarela, que era transmitida através de mosquito. E essas doenças eram endêmicas no Rio de Janeiro, especialmente nas regiões mais pobres. E as epidemias deram ao Rio de Janeiro uma fama ruim, uma fama de uma cidade empestada, né, e mortífera. E isso afastava os estrangeiros que estavam receosos de contrair essas doenças quando chegavam no Rio de Janeiro. E o planejamento urbano, herdado do período colonial e do Império, não condizia mais com a condição que o Rio de Janeiro tinha como capital. E também centro das atividades econômicas do Brasil naquele período, né? E nesse contexto, tá? O presidente Rodrigues Alves, deixa eu passar o slide aqui para vocês, tá? Nesse contexto, o presidente Rodrigues Alves, ele assume a presidência da República em novembro de 1902 e a primeira mensagem dele ao Congresso, né, na primeira mensagem dele ao Congresso, ele declara as intenções dele, tá? Que o problema da capital afetava e perturbava o desenvolvimento nacional como um todo. Ele adota como prioridade no governo dele o saneamento e o melhoramento do porto do Rio de Janeiro, principalmente. Tudo ia começar pelo porto, tá? Então, o Rodrigues Alves ele tinha herdado do presidente anterior, o Campos Salles, uma economia temporariamente estabilizada após a crise do encilhamento. O encilhamento foi aquele acúmulo de café, tá? E graças à recuperação dos preços do café no mercado internacional e à austera e impopular política financeira, sem alterar o modo significativo, né, da política financeira do antecessor dele, né, do Campos Salles, o Rodrigues Alves ele envereda, né, por um programa intensivo de obras públicas. Então ele via que a economia estava lá ok, mais ou menos, ele falou assim, vou direcionar a economia para as obras públicas. E isso tudo foi financiado por recursos externos também, que ele conseguiu, assim, dar início à recuperação econômica, tá? E quais foram as causas da revolta, tá? Isso é que eu vou começar a falar das causas da revolta. Contando com uma ampla maioria no Congresso, o Rodrigues Alves, ele logo lança a ação para viabilizar as obras de saneamento e as reformas urbanas na cidade. E ele atribui ao Lauro Miller, que era o ministro da Cultura, o ministro da Indústria, tá? Ele era ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas, o encargo da reforma do Porto do Rio de Janeiro. E ele tinha poderes e recursos discricionários. O que era isso? A lei orçamentária de 30 de dezembro daquele ano, de 1902, dotou o Ministério da Aviação de muitos recursos. E esses recursos destinados a obras de reestruturação e expansão do porto, que além de modernizar o cais que já existia, ele pretendia alargar as instalações portuárias da prainha, passando pela praia de São Cristóvão até a Ponta do Caju. Tudo isso, pessoal, ali onde tem a roda gigante do porto, onde tem o Museu do Amanhã, tá? É aquela área toda ali que vai até mais ou menos um pouco depois da rodoviária Novo Rio, tá?
Então, a mesma lei autorizava a emissão de títulos, né, com vistas à ampliação do capital destinado ao investimento, e liberava também qualquer empréstimo que viesse a ser contestado ou consertado pelas empreiteiras encarregadas da obra em qualquer termo e com qualquer agência de crédito. E ainda, ele anuía com as demolições e a construção de obras paralelas no cais, ou seja, ele permitia isso tudo. E, e apesar de ser o mais importante do país e um dos mais movimentados do continente americano, o Porto do Rio de Janeiro ainda apresentava uma estrutura antiga e restrita, tá? Era uma estrutura que era incompatível com o papel fundamental para a atividade econômica brasileira. Eu vou explicar para vocês. Os limites do cais e a pouca profundidade do mar ali impedia que os navios grandes, os transatlânticos, atracassem no porto. E eles tinham que ficar ancorados bem longe, né, obrigando um complicado e demorado e custoso também sistema de transbordo das mercadorias e passageiros com embarcações menores até o porto. E uma vez transpostas as mercadorias para a terra firme, os problemas ainda continuavam. O espaço das docas era muito pequeno e para armazenar os artigos que se destinavam para o mercado nacional e internacional, não tinha espaço. E os produtos tinham que ser levados para entroncamentos ferroviários que ligavam o Rio de Janeiro ao resto do país e em coordenação com a navegação de cabotagem. Então, era um trabalho de logística extremamente complicado e custoso com as instalações que o Rio de Janeiro tinha, tá? E as ruas da cidade, do Rio, ainda eram vielas coloniais, eram ruazinhas estreitas, tortuosas, escuras, com muitos declives, né, com muitas rampas, muitas subidas. E assim, o melhoramento do Porto Rio de Janeiro, ele implicava também o quê? Uma ampla reforma urbana, tá? As ruas do centro do Rio, elas eram muito estreitinhas, tá? Aquelas ruas paralelas que a gente tem, que cortam a Rio Branco, né? A Rua 7 de Setembro, a Rua do Senado e tal, elas eram ainda mais estreitinhas, tá? Então, era bem difícil. Aí começa, então, a reforma urbana. O engenheiro Pereira Passos ele é indicado como prefeito do Distrito Federal para realizar as reformas necessárias. E sabendo da extensão e da urgência, tá, das obras que ele tinha que executar, e prefigurando, né, premeditando as resistências e reações da população e as demolições, né, ele já sabia que as pessoas iam reclamar disso. O Pereira Passos ele fez uma série de exigências para ele poder aceitar o cargo. E as exigências eram o seguinte: ele queria liberdade de ação para poder aceitar o cargo. Deixa eu aceitar aqui. Não o cargo, gente, mas o Gabriel tá chegando aqui. Fala, Gabriel. Então, gente, o Pereira Passos ele exige plena liberdade de ação para aceitar o cargo, sem estar sujeito a embaraços legais, embaraços orçamentários ou embaraços materiais. Ele queria poder fazer tudo o que ele quisesse, tá? E o Rodrigues Alves, através de uma lei, no dia 29 de dezembro de 1902, ele criou um novo estatuto para a organização municipal, tá, do Distrito Federal, atribuindo amplos poderes ao prefeito. Agora, olha só, pessoal. Eu até destaquei isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu coloquei isso no slide. Se eu não coloquei, eu dou um jeito. Não. Tá? Mas eu vou ler então aqui para vocês. A lei previa que as autoridades judiciárias federais ou locais não poderiam revogar as medidas e atos administrativos do município, nem conceder interditos possessórios contra atos do governo municipal exercidos por razões imperativas. O que é isso? A justiça não poderia desfazer o que o prefeito quisesse fazer, tá? E ele acabava com qualquer controle ou adiamento burocrático das reformas, e no caso de demolição, despejo ou interdição, haveria apenas um auto afixado no local, ou seja, um papel preso no local dizendo que aquilo ali ia ser demolido, prevendo penalidades contra desobediências.
e dispunha o despejo dos residentes dos prédios a serem demolidos, bem como a remoção dos respectivos móveis e pertences que seriam feitos pela polícia. O que isso quer dizer, gente? A lei previa que, se o prefeito achasse que determinado prédio ia atrapalhar a reforma, ele podia mandar demolir aquilo ali e não havia quem fosse da justiça que pudesse impedir aquilo, tá? Ele só ia pegar um papel, ia colar lá na parede e ia falar assim: esse prédio vai ser demolido, tá? Era isso, tá? Não tinha conversa, tá? E o Pereira Passos ele toma uma série de medidas que visava proibir e alterar as formas de trabalho, lazer, sociabilidade consideradas incompatíveis com uma capital cosmopolita moderna. Gente, isso daí isso que eu vou falar agora para vocês, tá? É meio hilário, tá? Ainda não passou o slide, não. O que o prefeito considerava, tá? Incompatível com uma capital cosmopolita e moderna? Olha só, estava proibido cães vadios e vacas leiteiras na rua, não podia ter cachorro, né, vira-lata, nem vaca leiteira nas ruas. Isso eu tô falando centro da cidade, tá? Centro do Rio. Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Tá? Tava proibido no centro do Rio cachorro vadio e vaca leiteira nas ruas. Ele mandou recolher os moradores de rua para asilos. Ele proibiu o cultivo de hortas e capinzais no centro do Rio. Ele proibiu, essa é engraçada, a criação de suínos, ou seja, a criação de porco no centro. A venda de ambulante, né, a venda de camelôs vendendo bilhete de loteria, estava proibido também. Ele mandou também que as pessoas não cuspissem nas ruas ou dentro de veículos, que não urinasse fora dos mictórios e estava proibido soltar pipa. Então vocês... eu morri de rir quando eu li isso, né? Quando eu estava preparando a aula, né? É engraçado como era o cotidiano naquela época, né? Era comum ter criação de animal na rua e tal, tudo isso no centro do Rio, né? E os arredores do centro, tá? Então, pessoal, isso tudo estava proibido, tá? Então, as obras do porto foram contratadas em 1903 e tiveram início em 1904, tá? Compreendendo em sua principal parte o trecho de uns 600 metros que ia do Mangue, tá, até a Gamboa. E as obras complementares da Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, né, da Avenida do Cais, que é a atual Rodrigues Alves, e do Canal do Mangue ficaram a cargo do próprio governo federal, tá? As desapropriações para a construção da nova avenida, que era a Avenida Central, começaram em dezembro de 1903 e as demolições em fevereiro de 1904, quando também foram começar as obras do Canal do Mangue, que é aquele canal que tem aquele rio que passa na Presidente Vargas, perto da Prefeitura do Rio, tá? Então, paralelamente, a Prefeitura se encarregava das obras de alargamento de algumas ruas do centro do Rio. Em 1904, termina a... 1904, que já é a data da revolta da vacina, tá? Termina a demolição das casas para a abertura da Avenida Central, que é hoje a Avenida Rio Branco. E 16 dos novos edifícios começaram a ser construídos ali. O eixo central da avenida foi inaugurado no dia 7 de setembro, no meio de festas, né, que era dia da independência, já com serviço de bondes e iluminação elétrica funcionando. Então, a derrubada de mais de 600 prédios rasgou, através da parte mais habitada da cidade, um corredor que ia da prainha ao passeio público, que é a Avenida Rio Branco hoje, que é enorme. Parte dos escombros das obras ainda cobria alguns lados da avenida. Isso é importante para a gente vai falar depois da revolta mesmo acontecendo, tá? E na mesma data estava sendo alargada as ruas do Acre, Rua São Bento, Visconde Uma, Rua da Assembleia, Rua 7 de Setembro. Ou seja, o centro do Rio estava se transformando no centro do Rio que a gente conhece hoje. Tá? A Rua do Sacramento ela foi prolongada até a Avenida Marechal Floriano Peixoto, que está lá hoje ainda, recebendo a parte nova o nome de Avenida Passos, que é a rua que a gente conhece lá, onde
que corta Presidente Vargas. A demolição dos velhos casarões, àquela altura, já quase todos transformados em pensões e cortiços, provoca uma crise de habitação na cidade do Rio, que acaba elevando os aluguéis, aumentando o preço dos aluguéis, e pressionando as classes populares para os subúrbios e para cima dos morros que circundavam as cidades. É nessa época que surgem as primeiras favelas no Rio de Janeiro, tá? Aquela que tem ali, eu não lembro do nome, quem lembrar pode botar aí no chat eu falar. O nome daquela favela que tem ali, do lado, perto da Central do Brasil, quando a gente está chegando a Providência, exatamente. Aquela foi a primeira do Rio de Janeiro. As pessoas começaram a ir para ali, tá? Muito obrigado por lembrar, tá? Eu esqueci mesmo do nome. Aquela foi uma das primeiras. Então, pensa só numa coisa, pessoal. Pensa na insatisfação, tá? Como essa reforma mudou as coisas e atrapalhou a vida das pessoas. A população mais pobre morava no centro do Rio, nesses cortiços e pensões, por quê? Porque era perto do trabalho. Como elas foram despejadas, elas começaram a ir ou para morar, né, por cima dos morros que circundavam a cidade, ou vinha para os subúrbios, que era o quê? Os subúrbios eram o quê? Tijuca, Vila Isabel, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Meier, entendeu? Essa parte toda daqui. O pessoal começou a vir para cá, tá? E pensa numa coisa, pessoal. O pessoal morava no centro que trabalhava lá. Isso muda também totalmente a vida das pessoas, porque agora eles vão precisar pegar transportes para ir para o trabalho. Antes, eles não precisavam pegar transporte para ir no trabalho. Então, tenta pegar aí, né, um pouco de como isso mudou e como isso atrapalhou a vida das pessoas, tá? Mas vamos lá. Vamos seguir agora aqui para as medidas de saneamento, tá? A gente já viu como as mudanças afetaram a cidade, tá? No início da década de 1900, o Rio de Janeiro era um foco endêmico de diversas doenças, como eu já tinha falado, entre elas a febre amarela, tá? A varíola, a peste bubônica e a tuberculose. Dessas doenças, a febre amarela e a varíola, elas causavam o maior número de vítimas na cidade. E a tripulação de passageiros que chegava ao porto, muitas vezes não queriam descer dos navios com medo de pegar a doença, tá? E para que se pudesse consagrar efetivamente a campanha que o governo estava fazendo de atrair as pessoas para a capital, né, imigrantes, técnicos, estrangeiros e tal, era indispensável proceder o quê? Ao saneamento da cidade. Até agora, assim, a questão do saneamento, né, a questão da reforma urbana não é legal, né? Porque só prejudicou os mais pobres. Agora, a questão de saneamento, até agora parece ok, né? Mas a gente vai ver que não é tão ok assim, não. O saneamento do Rio de Janeiro, a forma, né, que o saneamento era feito, que não é legal, tá? O saneamento do Rio de Janeiro, ele mantinha uma íntima relação com o melhoramento do porto e também com a reforma urbana, uma vez que o problema do saneamento era considerado como dependente de uma remodelização da arquitetura da cidade e, consequentemente, da abertura de vias de comunicação que tinham que ser mais duplas, mais arejadas, né? Substituir as ruas estreitas, que eram sobrecarregadas de pessoas, né? Por um tráfego mais aberto, né? Que as pessoas pudessem passar melhor, né? Então, para isso, o médico chamado Oswaldo Cruz foi encarregado do saneamento da cidade. E Oswaldo Cruz, ele assume a Diretoria Geral de Saúde Pública, né, o DGSP, tá? E ele tinha a intenção de enfrentar a febre amarela primeiro, a varíola e a peste bubônica. Para tal, ele exigiu a Rodrigues Alves também uma mais ampla e completa liberdade de ação, além de recursos para aplicação de suas medidas. E em 1904, os serviços sanitários eles foram reformados. Suprimiu a dualidade de atribuição entre os governos municipal e federal, após a aprovação de um projeto de lei que já tramitava desde o ano anterior, que era aquele do Pereira Passos. E assim, a Diretoria Geral de Saúde Pública podia... Olha só isso, hein? Aí que eu estou falando da maneira em que o saneamento foi feito, tá? A DGSP podia invadir, vistoriar, fiscalizar
e demolir casas e construções, além de contar com um foro especial dotado de um juiz especialmente nomeado para dirimir as questões e dobrar as resistências. Ou seja, se a diretoria achasse que determinada casa e tal não era legal, tá? Para o saneamento, eles podiam chegar lá e derrubar, e é isso, tá? Então, a forma, o problema não era o saneamento, tá? O problema era a forma que estava sendo feito, tá? Vamos lembrar também que naquela época as pessoas não tinham a informação que a gente tem hoje sobre os benefícios da vacina, tá? Naquela época as pessoas não tinham o mesmo acesso à informação que a gente tem hoje. Hoje a gente sabe que a vacinação deve ser obrigatória, porque isso vai beneficiar a todos, né? Mas você vai, é obrigatório, mas você vai voluntariamente lá ao posto tomar vacina, né? As pessoas não vão invadir a sua casa para fazer vacinar, né? Enfim. Em primeiro lugar, o Oswaldo Cruz enfrentou a febre amarela primeiro, atacando a doença através da eliminação dos mosquitos. É o mesmo mosquito que transmite a dengue, tá? O Aedes aegypti. E ele faz isso como? Eliminando os mosquitos e isolando as pessoas doentes em hospitais. Ele estruturou a campanha em bases militares, utilizando os instrumentos legais de coação e, em menor medida, meios de persuasão, como publicações na imprensa que ele chamava de conselhos ao povo. E a cidade foi repartida em 10 distritos sanitários, com delegacias de saúde, cujo pessoal tinha a incumbência de receber as notificações de doentes, aplicar soros e vacinas e multar e intimar propriedades de imóveis em que eles detectassem focos epidêmicos. E logo a seguir, o Oswaldo Cruz ele se volta para a peste bubônica. O combate da peste bubônica exigia a exterminação de ratos e pulgas e a limpeza e desinfestação de ruas e casas. E para isso, tá, foi feita uma desratização da cidade. E essa desratização, que era a eliminação de ratos, resultou na emissão de centenas de intimações a proprietários de imóveis para que eles removessem entulhos e executassem reformas, sobretudo a impermeabilização do solo e a supressão de porões. Isso o quê? Para prevenir a proliferação de ratos, tá? E para prevenir a resistência dos moradores, as brigadas eram sempre acompanhadas de soldados da polícia. Então, tinha uma série de medidas, mas todas essas medidas tinha a polícia atrás para reprimir e assegurar. Agora, vamos ver uma coisa. Eu não lembro, tinha um filme, eu não me lembro do nome do filme, se eu lembrar depois do nome do filme eu falo para vocês. O filme ele conta a história de uma menina que veio da Polônia e veio morar no Rio de Janeiro. E conta duas histórias paralelas. Essa menina da Polônia, ela foi enganada, veio para o Rio de Janeiro achando que ia ter uma casa, emprego aqui, mas na verdade ela foi prostituída e tal. Mas isso acontece na época das reformas urbanas do Pereira Passos, na época da revolta da vacina. E tem uma coisa muito engraçada, que tem um personagem que é um carioca, bem estereótipo de carioca, malandro e tal. E ele criava rato em casa. Aí o que ele fazia? Ele matava os ratos e vendia como se fosse uma penca de ratos para as pessoas, porque com essa exterminação de ratos, o governo estava pagando as pessoas por rato morto. Então esse cara criava... Olha o carioca já sendo carioca, né? O brasileiro sendo brasileiro, na verdade. O cara criava rato para poder vender os ratos mortos, para dizer, ó, exterminei essa quantidade de ratos da minha propriedade aqui, né? Então, esse filme tem um monte de coisas da época. Se eu lembrar do filme, eu tenho esse filme guardado em algum lugar. Se eu lembrar do filme, eu falo para vocês. Então, vamos lá, continuando, né? As ações da DGSP não foram bem recebidas pela população, em especial pelos proprietários das casas de cômodo e dos cortiços. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que o pessoal falando no chat. Ah, tá, foi a Celeste mandando boa noite, Celeste, atrasado. Então, principalmente os donos de cômodos e cortiços, eles não gostavam. Esses cômodos e esses cortiços, eles eram considerados anti-higiênicos e eles foram obrigados a reformar esses cômodos, os casarões, ou demolir eles.
e pelos inquilinos forçados a receber os empregados de saúde pública e sair das casas para que as desinfecções pudessem ser feitas, ou mesmo abandonar a habitação quando a habitação estava condenada à demolição. Então, gente, era assim. A campanha de saneamento era muito radical. As pessoas eram, às vezes, obrigadas a sair, né, a sair da própria casa, né? E o combate à varíola, né, que era uma outra doença a ser erradicada aí, dependia de quê? Da vacinação. Então, um projeto de lei que tornava a vacina contra a varíola obrigatória em todo o território nacional foi apresentado no dia 29 de junho de 1904 pelo senador alagoano Manuel José Duarte, e o projeto gerou um debate exaltado entre os legisladores e a população. Eu vou ler para vocês porque eu quero que vocês vejam, tá? Eu até botei aqui no slide o trecho, tá? Eu quero que vocês vejam como isso é presente ainda, tá? O projeto de lei para vacinação obrigatória gerou um debate exaltado entre os legisladores e a população. Enquanto os legisladores governistas argumentavam que a vacinação era de inegável e imprescindível interesse para a saúde pública, ou seja, né, os legisladores disseram que a vacinação era importante, né, para o interesse da saúde pública. Os opositores consideravam que os métodos de aplicação do decreto de vacinação eram truculentos e os soros, né, e, sobretudo, seus aplicadores eram pouco confiáveis. Ou seja, lá em 1904 já se tinha essa briga de pessoal a favor e contra a vacina, mas era de uma forma bem diferente, tá? Vamos pensar nisso. Os que estavam a favor, né, os que argumentavam que a vacinação era de inegável e imprescindível interesse de saúde pública, eles estavam certos, né? Porque a vacinação era importante, só que os métodos que eles queriam usar para aplicar as vacinas não eram adequados, tá? O método, a forma que eles queriam que as pessoas vacinassem não era adequada. E a oposição considerava que os métodos aí que eu estou falando de aplicação do decreto de vacinação era o quê? Truculento, né? Era meio que obrigado, na marra, a pessoa a tomar vacina, tá? Muito invasivo. Tá? Eu vou ler depois para vocês como que era. E fora do Congresso, o combate à obrigatoriedade da vacina, ele deu-se principalmente na imprensa, tá? Destacando-se o Correio da Manhã e o Comércio do Brasil, que eram 2 jornais. E durante a discussão, várias listas de assinatura contra a obrigatoriedade foram enviadas ao Congresso, tá? E deixa eu passar aqui o slide para vocês. Beleza. E as primeiras manifestações da vacina, tá? Da vacina não, da revolta, tá? No dia 9 de novembro de 1904, foi publicado no jornal A Notícia, jornal aqui do Rio de Janeiro, um plano de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória. Vamos lá. O projeto oferecia a opção de vacinação por médico particular, mas o atestado tinha que ter firma reconhecida. Então, ou seja, muito burocrático, né? E, além disso, haveria multas aos refratários e se exigia o atestado de vacinação para matrícula em escola, acesso a emprego público, emprego em fábrica, hospedagem em hotel, casa de cômodo, viagem, casamento e voto, inclusive. E por causa dessa obrigatoriedade, houve uma reação violenta por parte da população. E já no dia seguinte, no dia 10 de novembro, grandes ajuntamentos, né, um grupo de pessoas, tomaram a Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes e o Largo São Francisco de Paula, tá? Para quem não sabe, né, a Rua do Ouvidor, vocês sabem onde é que é, né? A Praça Tiradentes, que é ali onde tem a estátua de Dom Pedro, onde tem aqueles teatros, e o Largo de São Francisco, onde tem a Faculdade de História da UFRJ, hoje, tá? E onde os oradores populares discursavam contra a lei e regulamentação da vacina. E essas agitações se iniciaram por volta das 6 da tarde, quando um grupo de estudantes começou a manifestação no Largo de São Francisco, onde ficava a Escola Politécnica. E fazendo discursos humorísticos e rimados, eles criticavam as decisões do governo. E o grupo desceu a Rua do Ouvidor, onde o orador e estudante Jaime Corren pregou a resistência à vacina.
e um delegado de polícia o intimou a ir até a delegacia. Isso causou uma reação popular, tá, contra a prisão do Jaime Corren, e o grupo, ao chegar perto da Praça Tiradentes, deu de frente com praças da cavalaria, da polícia, tá? E eles começaram a gritar vaias de morra a polícia, abaixo a vacina. E houve a seguir um conflito com as forças policiais e tentativas de arrebatar o preso, né, de pegar o preso de volta. No final, 15 pessoas foram presas, entre elas 5 estudantes e 2 funcionários públicos. E às 7h pouca da noite, a situação se normaliza, permanecendo a polícia em guarda na Praça Tiradentes. No dia 11, isso foi só dia 10, tá? No dia seguinte da lei. No dia 11, os manifestantes se reuniram novamente no Largo de São Francisco, convocados pela Liga contra a Vacina Obrigatória, e as autoridades policiais receberam ordem de intervir e, ao se aproximar da manifestação, eles foram alvos novamente de vaias e provocações. Quando a polícia tentou realizar as prisões, começou os confrontos. Os manifestantes começaram a pegar os escombros das reformas, né, como para fazer barricadas, tá? E começaram a pegar armação de ferro, pau e pedra para poder se defender. E houve correria, perseguição da polícia, e essa movimentação foi até a Praça Tiradentes e o Largo do Rosário. 18 pessoas foram presas por uso de armas proibidas. No dia seguinte, dia 12, houve uma reunião para discutir e aprovar as bases da Liga contra a Vacinação Obrigatória, por causa dessas confusões. A reunião estava marcada para as 8 da noite na sede do Centro da Classe Operária, na Rua Espírito Santo, perto da Praça Tiradentes, e desde as 5 da tarde os manifestantes começaram a se aglomerar no Largo de São Francisco. E um grupo de garotos operários começou as manifestações novamente. Montados em pedaços de madeira retirados das obras, eles passaram a representar os acontecimentos da véspera, né, como se fossem cavalos, né, simulando o espancamento da população pela cavalaria. E às 8 da noite, todos se dirigiram ao centro, e segundo o Correio da Manhã, estavam presentes na reunião cerca de 4.000 pessoas de todas as classes sociais. Então, assim, o conflito, tá, começa a não ser apenas por conta das reformas e da vacinação, tá? No dia 13, né, de novembro, o conflito se generaliza e ele assume um caráter mais violento. Um aviso no jornal Correio da Manhã do dia anterior convocava o povo a aguardar na Praça Tiradentes, onde ficava o Ministério da Justiça, e os resultados da comissão que iria examinar o projeto de regulamentação da vacina. Os bondes, né, naquela época tinham bondes, eles foram atacados e derrubados e queimados. Queimaram os bondes. Combustores de gás foram quebrados e fios de iluminação elétrica da Avenida Central foram cortados. Começaram a levantar barricadas na Avenida Passos e nas ruas adjacentes. E na Rua Senador Dantas eles começaram a arrancar árvores recém-cortadas, recém-plantadas e tal. E começou uma briga, né, com cavalaria, teve ataque às delegacias de polícia, ao quartel de cavalaria na Rua Frei Caneca, teve também assaltos ao gasômetro, assalto às companhias de bonde. Então os conflitos começaram a se espalhar, atingindo Praça 11, Tijuca, Gamboa, Saúde, Botafogo, Laranjeiras, chegou até Engenho Novo, Meier, por aí. E as autoridades começaram a perder o controle da região central e dos bairros periféricos. E na Saúde e na Gamboa, as forças repressivas eram sumariamente expulsas pelos moradores, tá? E nesse momento, os discursos e as palavras de ordem contra a vacina, assim como os ataques aos símbolos de ação do governo na área da saúde públicas, iam desaparecendo. A revolta popular passava a se dirigir aos serviços públicos e representantes do governo, em especial contra as forças repressivas. Ou seja, a revolta não estava mais contra a vacinação e contra as reformas públicas, estava sim contra os órgãos do governo. E a reação à vacinação obrigatória, né, interpretada como uma tentativa de invasão do espaço privado pelo poder público, desencadeou um movimento de protesto mais amplo e mais profundo. Os conflitos continuaram à noite, tá? E com a cidade em parte às escuras, em consequência das quebras das lâmpadas, tá? Aí começou a ter tiroteio, ladrões se aproveitaram para assaltar as lojas e as pessoas.
O dono de um armazém, por exemplo, na Rua do Hospício, foi preso e acusado de fornecer querosene para os manifestantes queimarem os bondes, tá? Isso lembra muito as coisas lá de 2013, né? Os caras foram presos e tal. É... No fim da noite, a companhia de carros urbanos já contava com 22 bondes destruídos. A companhia de gás informou que mais de 100 combustores tinham sido danificados e mais de 700 foram inutilizados. E ao final do conflito, vários populares, né, e 12 praças da polícia foram feridos e havia pelo menos um morto naquilo tudo ali. O exército e a marinha passaram a guarnecer prédios e locais estratégicos da cidade, e mesmo quando se apresentavam para dispersar os manifestantes, as tropas do exército eram recebidas com aplausos pelos manifestantes, né? Então, na madrugada do dia 14, a agitação recomeça e durante a madrugada 200 homens tentam assaltar a terceira delegacia urbana da Rua da Saúde. Ao mesmo tempo, Lauro Sodré e outros militantes sediciosos conspiravam um golpe de Estado. A princípio, esse golpe tinha sido planejado para a noite de 17 de outubro, que era aniversário do Lauro Sodré, tá? E a quem seria entregue a presidência para ele. E a denúncia da conspiração pela imprensa, no entanto, obrigou os revoltosos a adiarem os planos, tá? E o golpe foi, então, previsto originalmente para acontecer durante o desfile militar de 15 de novembro. A revolta da vacina, no entanto, fez com que o desfile fosse suspenso. E assim, no dia 14, foi realizada uma reunião no Clube Militar, onde compareceram Lauro Sodré, Travassos, o Major Gomes de Castro, o deputado Varela, Vicente de Souza e o ministro da Guerra, tá? E o ministro da Guerra, ele toma conhecimento da reunião e manda que o presidente do Clube Militar, o general Leite de Castro, dissolvesse a reunião. E avisado, o governo concentrou as tropas, né, do Exército, Marinha, a Brigada e os bombeiros em torno do Palácio do Catete, que era a sede do governo, tá? E mandou um contingente enfrentar, né, a escola, que se pusera em marcha às 10 horas com cerca de 300 cadetes, né, a escola militar. As duas tropas se encontraram e trocaram tiros na Rua da Passagem, que estava inteiramente às escuras em razão dos lampiões quebrados. E, pessoal, assim, foi um quebra-quebra danado, tá? E você pode ver que a coisa deixa de ser sobre a vacina, tá? E feito isso, sugeriu-se que o presidente, Rodrigues Alves, se retirasse para um navio de guerra na Baía de Guanabara e de lá ele organizasse uma resistência. Mas Rodrigues Alves recusou a proposta. E na manhã do dia 15, os cadetes se entregaram sem resistência e foram recolhidos à prisão. O lado revoltoso sofreu mais baixas, com 3 mortos e vários feridos, e entre as tropas do governo foram contabilizados 32 feridos. E aí começam os últimos focos da revolta, tá? Os protestos populares continuaram, tá? Começando pela madrugada do dia 15 e se prolongando o dia todo. Os maiores focos da revolta estavam concentrados na Saúde e na Rua do Sacramento. E o primeiro, né, do alto de uma trincheira, né, em frente ao morro da Mortona, tremulava uma bandeira vermelha, e nas imediações do segundo, na Rua Frei Caneca, erguia-se uma grande trincheira, tá? No dia 16, foi decretado estado de sítio, né? As operações repressivas tiveram como foco o bairro da Saúde, que o jornal governista do país chamou de o último reduto do anarquismo. E no centro da cidade, especialmente no reduto da Rua do Sacramento, continuaram as escaramuças entre a população e a polícia, embora com menos intensidade que nos dias anteriores, tá? E até o dia 20, houve focos isolados da revolta. No dia 18, houve um tiroteio numa pedreira no Catete, que resultou em um civil e 2 soldados mortos, além de 80 presos. E no mesmo dia em que o governo decretou o estado de sítio, né, no dia 16, a vacinação obrigatória acaba sendo suspensa, tá? E aí segue uma série de conversas entre no governo para buscar medidas menos invasivas, tá? Para vacinação. Um dos motivos, pessoal, que as pessoas na época protestavam contra a vacinação era que os agentes sanitários tinham total liberdade, pela lei, de invadir a sua casa,
e te dá vacina, tá? E muita gente usava a questão moral como desculpa. Olha só, porque muitas pessoas tinham medo de homens estranhos entrando na sua casa para e ver suas mulheres e filhas desnudas para dar a vacina. O que eram as mulheres e filhas desnudas para dar a vacina? Não era sem roupa. A vacina tinha que ser dada no braço. E era completamente imoral uma mulher mostrar o braço naquela época. Principalmente um homem pegar no braço, um homem desconhecido que não fosse o pai ou o marido, né, ou o noivo, tal, né, pegar no braço da mulher para vacinar. Então, tocar na pessoa era algo muito invasivo. Isso foi dado como desculpa, como pretexto, né, para que as pessoas se revoltassem contra esses métodos invasivos de vacinação, né? As pessoas, a gente fala isso hoje porque hoje a gente conhece, né, a importância da vacina, mas eu quero que vocês pensem aí, né? Pensem com vocês, né? Que outros métodos poderiam ter sido usados na época, né? Naquela época a gente não tinha uma grande número de informação, uma grande facilidade de acesso de informação como a gente tem hoje. Mas era possível na época a conscientização dos benefícios da vacina, né? Você tinha jornais, você poderia fazer audiências públicas, né, para mostrar para as pessoas a importância da vacina. Mas a população já estava muito insatisfeita, né, com os mandos, né, da reforma urbana e, pior ainda, com essa invasão, né, de privacidade por conta do saneamento da cidade, que isso foi o estopim, foi a gota d'água para que uma revolta acontecesse. Eu separei aqui, pessoal, nos slides, umas fotos da época, tá? Ó, isso aqui, ó, eram charges de jornal, né? Que são as 3 doenças né, que atacavam mais na época, né? São 3 representações da morte, né? Um com a varíola, outro com a peste bubônica e outro a febre amarela. A gente tem aqui uma charge também, né, da população contra os agentes de saúde. Se você vê, são agentes de saúde montados a cavalo, né? E o cavalo tem o formato de uma seringa, né? Eram charges do jornal. Isso aqui, pessoal, é uma imagem das obras, tá? Essas casas grandes eram os casarões onde existiam pensões e cortiços, tá? E ficava assim, nesse nível de escombros. Essa é a Avenida Rio Branco, que é a Avenida Central, né? Na época se chamava Avenida Central. Hoje é a Avenida Rio Branco, tá? Isso como ela era no início do século passado, no início do século XX, lá por 1904, 1906. Isso já depois da reforma, tá? Depois da reforma Pereira Passos, a Avenida Rio Branco ficou assim, desse jeito. Isso daí deve ser ali na Lapa, né? Porque a gente vê os arcos da Lapa. Mais um alargamento de ruas. Se vocês notarem, né? Deixa eu ver se eu consigo botar um ponteiro aqui. Vocês verem aqui, tá vendo? Tem aqui, ó, as ruas abertas aqui, tá? Vamos lá. Isso aqui, ó, um bonde derrubado, né? Com a população revoltosa ali. Um bonde já derrubado. Aqui, ó, mais alargamentos de rua, ó. Olha como as ruas foram alargadas aqui para a construção da cidade, tá? Mais obras. Isso tudo aqui, ó, alargamento de rua, tá? Esse aqui são aqueles casarões que eu falei, onde tinha os cortiços. Tudo isso é centro do Rio. Ó, mais um bonde derrubado. Isso aqui me parece ser ali na Praça da República, onde tem o Campo de Santana, tá? Essa aqui, quem reconhece, é a Cinelândia, tá? Alguns prédios estão lá até hoje, tá? Quem conhece ali a Cinelândia, ó, aqui, ó, é o Teatro Municipal, aqui onde eu estou marcando de amarelo. Deixa eu ver se eu acho um marcador melhor aqui.
Ó, aqui é o Teatro Municipal, aqui é a Biblioteca Nacional. Tudo tá lá hoje. Tudo que vocês chegarem lá no centro, tá lá ainda hoje. Aqui, ó, o Museu de Belas Artes. E isso aqui é aquela praça central da Cinelândia, onde tem o metrô da Cinelândia, onde aqui é o metrô da Cinelândia, tem o amarelinho aqui, tal. Essa praça aí do início do século passado. E pessoal, é isso. A gente conseguiu acabar a aula no laço certinho, 8 horas. Eu vou só passar aqui, tá? Gravar aqui no vídeo, né? Aqui as pessoas que estão aqui, passar aqui para depois eu fazer botar a presença aqui: Ana, Caroline, Ana Luísa, Camila, Celeste, Daniele, Eric, Fábio Correia, Fábio Costa, Fernanda, Gabriel, Rafael Lemos e Rafael Vitali. Beleza? Então, pessoal, semana que vem a gente termina as revoltas da República e já passa para a República do Café com Leite. E a gente vai falar ali do coronelismo e e entrar na Era Vargas, mas isso depois. Próxima aula a gente vai falar do contestado e da revolta da Chibata, que vai ser os dois juntos, que é mais tranquilo, beleza? Então valeu, pessoal, até mais. Boa semana para vocês. Boa noite.